vai se encontrar na escola nas aulas práticas, né? Infelizmente, antigamente a gente se encontrava uma turma inteira, hoje não é mais, né? Então hoje é uma pena, mas vocês vão ter contato com outros professores também, né? E também vamos nos encontrar no internato, né? Quem for passar por estágio da clínica da Santa Casa, eu faço uma visitinha de bromatologia lá semanal. E os que passam às vezes pelo César Carlos, aí não tem nada a ver com o Cristo, eu não sou professor do Cristo lá, mas eu estou no serviço de bromatologia lá, atualmente estou chefiando, eu passei da chefia, né, porque o chefe só tem problema, né, para resolver. E aí, de qualquer maneira, eu estarei lá, na chefia ou não, eu estarei lá, e se algum de vocês passar por lá, a gente vai se encontrar, e passa e vocês passam, por isso que eu estou falando isso, né, nos rodízios da clínica lá do César Carlos. Então nós vamos nos encontrar algumas vezes aí no caminho de vocês. Eu espero poder colaborar com a formação de vocês e o que a gente tem feito nos últimos anos, né? Eu sou um dos professores mais antigos, a gente começou no começo da escola, em 2009, né? E tenho muito prazer em participar da formação de vocês a cada ano, tá certo? Queria começar dizendo que eu mandei para a Melissa, que é a líder da turma, uns vídeos do YouTube de exame físico, será a segunda aula, mas eu que o professor Teógenes, vocês devem ter conhecido no quarto semestre, pessoa fantástica, produziu esses vídeos no trabalho de mestrado dele, foram filmados aqui na clínica escola, então um bom guia de estudo para vocês, das manobras de exame físico. É bem mais prático vocês começarem por aí do que abrir um atlas. Os atlas são sempre muito complicados, muito pouco objetivos, né? Tá certo? Então, isso aqui eu estou falando, não tem nenhum problema quem gosta de estudar pelo atlas, apenas ter uma noção mais simplista antes de ir para lá, né? Então, eu tenho como hábito sempre ensinar o mais fácil para depois ensinar o mais difícil. Eu acho que não. Embora alguns discordem, mas eu acho que quem não sabe o mínimo não dá para entender o máximo, certo? Então, aprenda primeiro a regra, para depois procurar a exceção, né? Tá certo? Se você aprender só as exceções sem saber a regra, não adianta nada, né? Tá bom? Então, pessoal, hoje a aula, digamos assim, é uma aula introdutória, mas que eu considero, talvez, a mais importante, sabe? Porque é a partir daquilo que você consegue lidar com o paciente, né? E consegue dar diagnósticos e, por conseguinte, os tratamentos, tá certo? Então, aprender lúpus, aprender artrite reumatoide é importante a aula, mas é muito mais importante vocês abrirem o livro e lerem e estudar, e depois ver o paciente na prática, certo? Agora, algumas dicas que eu vou dar para vocês aqui, e eu não vou ensinar ninguém a fazer anamnese, que vocês já sabem. Eu vou só tentar chamar alguns detalhes para a reumatologia que vocês não têm a obrigação de saber ainda e talvez nunca tenham atentado para isso. Vocês vão ver como as coisas vão se encaixando, certo? E essa é a minha missão hoje, é tentar juntar as informações que vocês já tiveram no passado e acrescentar algumas coisas próprias da reumatologia, tá? A segunda aula do exame físico é a mesma coisa, né? A gente não ensina exame físico vendo slide, né? Vocês vão aprender realmente na prática, mas antes da prática, vocês vão ter que dar uma olhada nessas manobras, ter na cabeça a sequência das coisas. Essa é a ideia da aula aqui, é dar uma ideia da sequência das coisas e algumas manobras mais básicas, as que caem mais em prova, no concurso, e depois vocês vão ver os vídeos, vão estudar o atlas, e isso vai facilitar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então falando da anamnese. Eu não gosto muito de ficar ali, mas eu prefiro ficar aqui no meio de vocês. Bom, mas se tiver como na frente de alguém, vocês falam, tá bom? Bom, pessoal, então a primeira pergunta, se espera bom, vocês querem que apague essa fileira? Melhor? Bom, pessoal, tá bom assim? Tá? Então, a primeira pergunta é o seguinte: lembram que vocês fazem uma tutoria, né? Que
que era a chuva de ideias, né? Então, me digam, quem é o paciente que procura o reumatologista? O que vocês acham? Vocês que nunca fizeram, ou talvez poucos fizeram atendimento em reumatologia aí. Mas quem é? Quem é esse paciente que vai bater lá na sua porta, na clínica escola ou qualquer consultório? Você falou todas as articulações, foi isso? Certo. O que mais? Fibromialgia, tá. Modernamente, extremamente certo, né? O que mais vocês esperam? Quem é? É mais criança? É mais idosos? É mais meia-idade? Todos responderam certo. Todo mundo vai, certo? Todo mundo vai, mas eu acho que foi você que falou mulheres, foi isso, né? Então, tá certíssimo, vai muito mais mulheres, certo? Eu vou explicar por quê, né? Mas, na verdade, pessoal, quem vai nos procurar, uma grande parte é o público idoso, né? Grande parte do público idoso. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo muito mais do que há 100 anos atrás, e se Deus quiser, daqui a 20, 30 anos a gente viverá ainda muito mais pelo progresso da ciência, da tecnologia, né? E aí, tem um custo viver muito, né? A conta que a gente tem que pagar são as doenças degenerativas, né? Musculoesqueléticas degenerativas. O protótipo que vocês têm que lembrar é principalmente a osteoartrite, né? Vulgo artrose, né? Mas o nome técnico é osteoartrite, tá? Então, a senhorinha com osteoartrite da coluna cervical, o senhorzinho com osteoartrite de joelho, né? Vai levantar da cadeira e está com dor, mas poderia ser uma mulher, aliás, é mais frequente ainda em mulher, né? Mas, quando eu falei que todos responderam certo, é porque nós também temos um grupo de pacientes muito jovens. Eles não são a maioria, são minoria, mas são os que mais preocupam a gente, são os que tomam mais do nosso tempo, porque são doenças graves. Não são doenças simplesmente musculoesqueléticas degenerativas como as dos idosos, mas muito graves, porque são doenças autoimunes, sistêmicas, né? Que afetam não só as articulações, que a doutora falou aqui, todas as articulações, mas afetam pele, podem afetar coração, pulmão, né? Então são doenças potencialmente até fatais, né? Se não forem tratadas. Então, aqui é o protótipo dessas doenças autoimunes nas jovens, principalmente nas mulheres, no exemplo aqui, que é a doença do lúpus, né? O racho malar do lúpus, né? Certo? Aqui à esquerda de vocês, o exemplo do lúpus. E à direita de vocês, uma paciente jovem, né? Que levanta da cama com muita dor lombar, né? Vocês vão aprender daqui a pouco que é uma dor lombar inflamatória, aquela que piora com muitas horas de repouso. Não deveria ter dor lombar se você está acordando de manhã, né? Então, é uma espondiloartrite, né? Uma sacroileite, tá certo? Também doença de jovens, né? Com autoimunidade, certo? Então, dois exemplos aí de doenças de jovens. Então, pessoal, o nosso público é esse: mais mulheres, mais idosos, mas sempre há jovens em minoria, mas muito preocupantes, porque são doenças mais graves, tá bom? Esse é o público do reumatologista que trata de adultos. É claro que existe a reumatopediatria e aí vai cuidar das crianças também, tá certo? Tá bom? Bom, na anamnese, como eu disse, vocês sabem fazer anamnese, né? A gente parte do pressuposto que vocês já aprenderam isso. O que eu vou tentar mostrar é algumas coisas que vocês talvez não tenham se alertado e que são válidas para a reumatologia. Então, começando a anamnese da identificação, todos vocês conhecem, né? Nome, idade, sexo, cor da pele, ocupação, grau de escolaridade, estado civil, naturalidade e procedência. O que é mais importante para a reumatologia? Idade e sexo, né? Por quê, pessoal? Porque as doenças reumatológicas, elas têm uma clara divisão, que eu acabei de explicar rapidamente, entre os mais idosos, as doenças musculoesqueléticas degenerativas, tá certo? E os mais jovens, as doenças autoimunes, as doenças sistêmicas, né? E aí a foto aqui está melhor, né? Porque tem tanto o racho malar melhor do lúpus, né? Como o homem jovem, né? Que dá muito mais em homem jovem, espondilite, né? As espondilartrites com a lombalgia inflamatória. A cama ali simboliza o fato de ele não conseguir dormir, de ser uma lombalgia no repouso, né? Tá certo?
Engraçado, a gente chega perto ali lá, né? Bom, a idade é importantíssima, então, na verdade, eu gosto de dizer o seguinte: o raciocínio, o diagnóstico reumatológico começa na hora que você está fazendo a identificação. Na idade do paciente, você já abre um leque. Né? Se for um idoso, você vai pensar mais no grupo de doenças. Se for um jovem, você vai pensar mais em outro. Né? Da mesma forma, o segundo gavetinha do conhecimento, eu gosto de brincar, a gavetinha do conhecimento, a primeira é a idade. A segunda é o sexo. Tá? Porque, da mesma forma, as doenças reumatológicas se dividem nitidamente entre os sexos. Né? Predominam quase sempre em um sexo. Então, por exemplo, a artrite reumatoide, ela está aqui à esquerda de vocês, né? Várias pessoas famosas têm artrite reumatoide, e a gente poderia passar o dia todo mostrando fotos de pessoas que já declararam ter a doença. Você vê pela mãozinha. Essas mãozinhas, graças a Deus, a gente não está mais vendo com tanta frequência. Isso eram mãos da época que a gente não tinha bons tratamentos, né? Mas agora nossos tratamentos melhoraram muito com a era dos imunobiológicos, e a gente, graças a Deus, dificilmente tem deformidades grandes assim nas mãos. Mas aí eu trouxe as fotos antigas para apresentar para vocês e mostrar que a artrite reumatoide é, no mínimo, 3 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Né? A média é 3 vezes, dependendo do local do mundo, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, certo? Por outro lado, a artrite gotosa, vocês sabem que é uma doença tipicamente masculina, né? Aquele homem obeso, com síndrome metabólica, que come um churrasco, bebe uma cerveja e no outro dia está com a crise de artrite, principalmente no dedão do pé, né? na podada, primeiro metatarso falangiano, ou no joelho ou no tornozelo. Então, a artrite gotosa é muito mais frequente em homens. Então, pessoal, as 2 primeiras gavetinhas de conhecimento que eu queria colocar para vocês nesse momento, na identificação, idade e sexo. Mas tem algumas outras coisinhas importantes ainda da identificação. Olha que interessante, né? Antes de eu falar dos outros, eu fiz esse slide para dar uma resumida para vocês. Esse slide tem vários livros, né? Vários livros comentam isso aí. Que é justamente só com a idade e o sexo, tantas ideias você poderia fazer na sua cabeça, uma chuva de ideias em relação às doenças reumatológicas, né? Então, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite idiopática juvenil, arterite Takayasu, todas são doenças que predominam em mulheres muito jovens, né? A gota, acabei de falar, homens de meia idade, né? A maior parte dos casos da gota inicia ali com os homens próximos aos 40 anos, né? Espondilite anquilosante, homens jovens, né? Faz parte dos critérios o início da doença ser antes dos 45 anos, tá? Polimialgia reumática e arterite de células gigantes, aí são vasculites sistêmicas e que tem como característica acometer idosos. É uma exceção daquela regra das doenças degenerativas dos idosos. Aqui também existem algumas doenças vasculites e autoimunes que atacam idosos. Aqui são exemplos, né? A polimialgia reumática e a arterite de células gigantes, a antiga arterite temporal. Então, ela predomina em mulheres muito idosas, né? Raro abaixo dos 50 anos, muito raro mesmo, a maior parte são acima dos 50, muito mais frequente nos 70, 80 anos de idade. Artrite reumatoide, mulheres de meia idade, né? 35 aos 55 anos é o período que normalmente começa, tá certo? Mas pode começar em qualquer idade, tá bom? Qual a diferença de AIJ para artrite reumatoide? AIJ até os 16 no início. Do 16 para frente é artrite reumatoide, pode começar em qualquer idade. Mas predomina nas mulheres de meia idade, 35 aos 55. Osteoporose, doença de mulheres idosas, né? Porque justamente quando a mulher passa da menopausa, né? Quando ela tem a menopausa, os hormônios caem, os estrógenos caem, o estrógeno é protetor do osso. Quando a mulher perde essa proteção, aí ela vai ter osteoporose, né? Tá certo? E, por último, um exemplo de artrite gonocócica, uma artrite infecciosa, né? Que no passado, olha que interessante como também as coisas mudam com o tempo, né? No passado, você ia ver, se vocês pegarem livros antigos, ele vai dizer que a artrite gonocócica era muito mais frequente em homens do que em mulheres. Hoje é praticamente igual. Isso tem a ver com a liberação sexual nos últimos 50 anos. A mulher tem uma vida sexual muito mais ativa do que tinha 50 anos atrás, né?
Então, hoje já é igualou, tá certo? Então, só uma curiosidade para vocês. Mas esse slide é só a nível demonstrativo, para mostrar que isso que eu falei realmente se confirma. A idade e o sexo, essas duas únicas informações, já fazem você dividir o raciocínio diagnóstico em várias doenças, tá certo? Bom, e cor da pele, pessoal? A etnia do paciente, isso tem alguma relevância, né? Quando você pergunta lá, a senhora se considera branca, parda, negra, né? Isso tem relevância para a reumatologia? Pode ter. Não é tão importante como idade e sexo, mas pode ter relevância. Está aqui um exemplo da relevância, né? Os casos mais graves de lúpus são nos negros, certo? Então são os casos mais graves. O fato de ser negro tem um mal, além de ser mais frequente o lúpus nos negros, há um mau prognóstico, né? Normalmente esses lúpus têm mais nefrite, têm mais manifestações graves, tá certo? Então a cor da pele aqui, a etnia do paciente negro é um fator de risco para o lúpus, tá certo? Da mesma forma, do outro lado, nós temos uma senhorinha caucasiana, né, daquela raça caucasiana mesmo europeia, olho claro, bem branquinha, né, parece que nunca pegou sol. Então, essa aí, ela vai ter um risco aumentado com a osteoporose, né? É claro que todas as mulheres que chegam na menopausa têm um risco, mas quanto mais caucasiana, maior ainda esse risco. Tá certo? Então, a cor da pele é um fator de risco para algumas doenças. Não tão importante como idade e sexo, mas também vale a pena ser citado. A ocupação, pessoal, a ocupação é interessante porque sempre na história da humanidade, algumas ocupações do ser humano lhe geraram patologias, né? Esse aqui é um dos exemplos mais antigos que eu trouxe para vocês, aqui à esquerda de vocês, são os estivadores de porcos. Isso existe desde a antiguidade. A foto é ali da era contemporânea, mas pelas roupas, mas existe desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo, gente carregando material saindo de navio para o porto, né? E isso aí era terrível, porque eles pegavam os caras jovens, adolescentes, colocavam 5, 6 vezes o peso corporal na coluna. Então, esse paciente com 30 anos, naquele tempo nem se vivia às vezes 30 anos, mas se chegasse aos 30 anos, tinha uma coluninha correspondente a uma coluna de 60, 70 hoje, né? Porque tanto forçou muito, como ainda forçou na época que não podia ter forçado, que é a época do desenvolvimento, né? da estatura, tá certo? Então, o estivador do ponto é o exemplo mais antigo. Hoje não tem mais isso, professor. Eu fui lá no PECEM, é tudo mecânico, tudo robô. Realmente, hoje, cada vez é mais robô, é mais mecânico, nos portos, a maior parte dos portos do mundo. Ainda tem países subdesenvolvidos aí pela Ásia, até mesmo aqui no Brasil, ainda tem estivador de porto, mas essa profissão está em extinção, né? Cada vez mais, graças a Deus. Agora, nós temos outras que surgiram com a modernidade, que nos traz muito paciente ao reumatologista. Exemplo, telemarketing. Então, o paciente fica muitas horas naquela mesma posição, digita demais, né? Então, há muitos fatores de risco para tendinite das mãos, dos antebraços, dores nos ombros, dores na coluna, tá? Então, é necessário que a empresa faça toda uma biomecânica, faça todo um estudo para a altura da cadeira, a altura da mesa, horas de trabalho, mas a gente sabe que na prática isso não é perfeito, né? Tá certo? E nós temos ainda, poderíamos citar aqui vários outros exemplos de ocupação como fator de risco de algumas doenças reumatológicas, mas nós temos ainda a história do hobby, né, esportista ou do atleta profissional, né? Hoje, cada vez mais as pessoas ou fazem esportes de alto rendimento como hobbies, né, de final de semana, ou elas realmente são atletas, né? Vocês devem conhecer muitas pessoas pela faculdade que fazem esportes de alto rendimento. Então, o que acontece? Quem é atleta de verdade vai ter que conviver com lesão, porque o atleta persegue marcas, persegue superar os seus limites. Isso aí é igual a lesão. Não tem atleta que não se lesiona, certo? Então, cada vez mais, a gente tem atletas nos procurando, sejam profissionais ou sejam amadores, com problemas de dores, né, no sistema musculoesquelético, tá certo? Dores ou inflamações, ou até desgastes.
Ah, professor, beleza. E naturalidade? Tem alguma coisa que interessa, naturalidade, onde o indivíduo nasceu? Né? Será que tem alguma doença reumatológica que tem essa característica? Tem algumas, pessoal, mas o melhor exemplo é essa aqui. Né? Uma doença, uma vasculite sistêmica grave, né? Ela pode atacar vários órgãos no corpo, pode dar, se vocês olharem da direita de vocês para a esquerda, né? Vasculite no sistema nervoso central, pode dar uveites graves, né? Pode dar artralgias, pode dar lesões em pele, né? A característica delas são úlceras orais muito doloridas e úlceras genitais também, tá certo? Várias vezes pelo ano, né? E existe, por que ela está citada no exemplo da naturalidade? Porque esse país aqui, onde há os balões, essas formações rochosas aí, que vocês devem conhecer, é onde tem mais essa doença no mundo. E tem a explicação, é uma explicação genética. A genética daquele povo lá tem um HLA que é mais frequente do que qualquer outro lugar do mundo, o HLA B51, certo? Então, que doença é essa? BC, né? Certo? Então, esse é um exemplo de naturalidade. O indivíduo chega da Turquia. Aqui eu botei a foto da Capadócia, que é a região da Turquia, mas pode ser qualquer região da Turquia. O indivíduo chega da Turquia, certo? E com sintomas assim, ou é descendente de um turco, você é obrigado a pensar em BC. No Brasil nós temos poucos casos, né, em relação ao Oriente Médio, principalmente a Turquia, mas a gente tem que conhecer a doença porque eventualmente a gente tem. Quem for fazer residência em São Paulo vai ver muito mais do que aqui no Ceará, certo? O Ceará tem pouquíssimos casos, mas em São Paulo a gente já tem muito descendente do Oriente Médio, né, e você vai ver muito mais. Bom, e a procedência, pessoal? Não onde o indivíduo nasceu, quer dizer, não tem muito a ver com genética, mas de onde ele está vindo, né? E aí tem um exemplo também clássico, esse aqui a gente encontra no Brasil, né? Você encontra no Mato Grosso, você encontra no oeste de São Paulo, até aqui, mas aqui é raro, nossos casos aqui normalmente são importados desses estados, né? Então, por exemplo, em dezembro passado, houve um turista aqui no Beach Park que teve contato com equinos, né? Lá em Mato Grosso, e viajou no outro dia para cá e teve os sintomas aqui. Então, na verdade, ele pegou lá e veio para cá. A procedência dele foi importantíssima na história, né? E por quê? Porque essa doença é uma borreliose, né? Que ela é transmitida por um carrapato, né? De rebanhos bovinos e equinos que a gente não tem aqui no Ceará, praticamente, tá certo? Mas no Mato Grosso tem muito, em Goiás, no oeste de São Paulo, né? E essa doença se caracteriza por essas lesões em alvo, mas também com artralgias, com artrites, né? Pode ter sintomas neurológicos, febre recorrente, mal-estar, muita fadiga, né? É uma doença sistêmica grave, que pode ser grave, tá certo? Que doença é essa? Lyme, né? Você já deve ter tido algum caso de tutoria, não é possível, né? Chegar no oitavo sendo caso de Lyme, né? Certo? Então, Lyme. Bom, teve? Teve não? Teve. Era para ter tido. Ninguém pensou em botar um caso de Lyme para vocês, né? Porque o caso mais raro, o caso que você precisa lembrar para o diagnóstico, né? Bom, pessoal, tanto que quando tem algum caso aqui no Ceará, desses importados, o pessoal apanha aqui só, porque o pessoal não pensa logo, entendeu? Viu uma lesão daquela ali em alvo, com artrite, com febre, indivíduo vindo do outro estado que tem a rebanho de equino, teve contato, meu amigo, é quase 100%, né? Certo? E hoje tem serologia, né? Você pega a serologia, confirma e já começa a tratar, tá certo? Se você dá o diagnóstico precoce e trata precoce, o prognóstico é muito bom. Pessoal, então vamos começar agora a dar uma pinceladazinha, já que nós falamos tudo de identificação, acho que eu falei até mais do que vocês esperavam, né, sobre identificação. Vamos falar da queixa e duração, que é a primeira parte que fala de sintomas e sinais na anamnese. Eu queria que vocês, se pudessem gravar essas 3 perguntas, né? Porque é assim que vocês devem começar a conversar com o doente reumatológico, né? Porque o senhor veio aqui, você pode mudar a pergunta no seu estilo, mas o íntimo, a base dela tem que estar presente, né?
Então, por que você me procurou o reumatologista, por que o senhor veio aqui, a senhora, né? E há um detalhe, por que vai precisar da segunda pergunta? Porque a maior parte dos pacientes reumatológicos, a maior parte, não é todos, né? Como a doutora falou aqui, ele vem por dor, né? 95% vem por dor, e muitos por dor crônica. Então, o paciente que sofre com dor crônica, ele naturalmente, na hora que você faz a primeira pergunta, ele fica um pouco logorreico. Ele fala mais do que você está querendo ouvir. Ele não vai dizer, eu tenho dor só no ombro há 3 meses. É muito difícil. Só quando, alguns casos são assim, mas a maioria vai dizer, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor aqui no pé, eu tenho dor no... Aí você fica perdido. Qual é o sintoma aqui desse paciente? Né? Tá certo? Aí você usa a segunda pergunta, mas o que é que lhe incomoda mais? É a dor? É um inchaço? Aonde é? Né? E há quanto tempo? Essas 3 informações são muito importantes. Vocês vão ver quando vocês forem destrinchar na história da doença atual, por que elas são tão importantes. Né? Então é isso, porque você procurou, se ele não conseguir te dar uma resposta objetiva, você tenta na segunda pergunta objetivar mais qual é a principal queixa e há quanto tempo faz. Né? Qual é a dica? A dica é essa aqui. Quando o indivíduo falou a queixa de duração, você na sua HDA, você vai ter que descobrir esses objetivos aqui, tá? Para descobrir os objetivos que estão embaixo, vocês têm que atentar para essas características do entrevistador. Então, vocês têm que ser flexíveis, né? Vocês têm que aprender a lidar com o paciente com dor crônica. O paciente com dor crônica, ele é mais sensível, né? Ele muitas vezes é logorreico. Algumas vezes ele se torna até chato, porque ele está tão sofrido que ele fica repetindo, ele nem está te escutando, ele só quer ser ouvido, entendeu? E você não pode ficar aborrecido com isso e nem perder a paciência. Pelo contrário, esse é o momento principal. Você acabou de conhecer, você está conversando os primeiros 5 minutos, você tem que deixar ele falar, certo? Aí você evita muitas questões, né, no início, você fala aquelas 3 e deixa ele falar ali 2, 3 minutos, que ele vai ganhar uma confiança enorme em você. É horrível quando você chega no médico, o médico fica só te cortando, né? Então, primeiro deixa ele falar. Aqui a figurinha do ouvido é a coisa mais sábia que eu podia ensinar para vocês. Todos os pacientes te dizem qual é o problema que ele tem. O problema hoje é que o médico não quer ouvir, certo? Ou ele dá só 30 segundos para ouvir. Não é assim. Você não vai conseguir em 30 segundos resolver isso, ouvir, entender e ainda dar um feedback para o paciente. Não dá, certo? Então deixa ele falar os 2, 3 minutos, até 5, e depois você guia o fluxo de informações. Você não vai cortar ele, você vai apenas guiar, né? E aí a melhor maneira de guiar é a cronologia dos fatos. Por isso que é tão importante saber há quanto tempo começou. Certo? Ele disse que começou há 3 meses, certo? E depois de 3 meses, quando foi 3 meses e 1 dia, o que aconteceu? 3 meses e 1 dia para cá, né? Começou há 8 semanas, o que aconteceu na 7ª semana, na 6ª semana e até aqui? Para você poder entender o fluxo de informações, isso vai te dar muitas informações sobre a doença reumatológica, o paciente ele não vai esquecer detalhes, porque se você pedir para ele, se você não guiar esse fluxo cronologicamente, ele vai ficar totalmente confuso. Às vezes ele conta uma coisa dessa semana e esquece uma coisa de 4 semanas atrás, certo? Então guia o fluxo cronologicamente, que é a maneira mais fácil. Mas qual é o grande objetivo que você quer? Essas são só as características que você tem que ter, entrevistador. O objetivo que você quer tirar do paciente, né? Primeiro saber qual é o problema, realmente que ele veio ali. Eu já te disse na questuração alguma dor, algum problema, mas você tem que definir. A palavra é definir. Isso aqui é um problema na articulação, isso aqui é um problema num tendão, isso aqui é um problema numa bursa, isso aqui é um osso que ele fraturou, o que é? Então define o problema, primeiro se preocupa com isso. Segunda coisa, exatamente para definir o problema você precisa entender qual é a área exata que está acometida. Certo? Então, definir o problema é quase que ao mesmo tempo você tem que definir qual é a área que está acometida. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Certo? E para você ter depois que você define o problema e a área acometida, para você saber a exata dimensão daquela doença, exatamente o que ela é, você tem que conhecer as características e os padrões da doença. Então,
as doenças hematológicas, do mesmo jeito que se divide em entidade e sexo, se divide em padrões. Então, você sabendo o padrão, você aponta para aquele tipo de doença. Tá certo? Tá bom? Então, vamos entender um pouquinho esses 4 itens aqui, e a partir daqui que eu vou, tá certo? Então, primeira coisa, o problema, né? Então, como é que a gente vai definir o problema, né? O problema que traz o paciente ao reumatologista, normalmente é uma dor, eu já falei, né? É uma dor que normalmente está projetada no sistema musculoesquelético. Doutor, é importante saber todas aquelas características da dor na anamnese? Certo? É importante. Eu não vou colocar aqui porque a gente não dá tempo. Mas é importante saber onde a dor começa, qual é a intensidade dela, se ela irradia para alguma coisa, o fator de melhora e piora. É importante. Mas tem 2 coisas aqui que são importantíssimas de caracterizar a dor que vocês não veem muito falar em livros de anamnese comum. Se bem que o Harrison já coloca isso bem, certo? O Harrison coloca bem já, mas outros não. Então, o que é? Nesse momento da dor, você já vai tentar diferenciar uma característica importante da dor, que é o ritmo da dor. A dor mecânica da dor inflamatória. Eu tenho um slide um pouquinho mais na frente, vou pedir para vocês só um pouquinho de paciência que eu falo daqui a pouquinho, certo? Mas já aqui você já vai tentando diferenciar isso, além das outras características que eu já falei, né? Onde que começa, para onde irradia, o que melhora, o que piora, isso aí você já sabe. Mas não esquecer de dor mecânica e dor inflamatória, eu vou explicar direitinho daqui a pouco, tá? E a outra caracterização na verdade, é o segundo item. Onde é exatamente que está aquela dor, gente? Está numa articulação, ela está numa área periarticular, ou seja, estruturas que circundam a articulação, né? Como os tendões, as bursas, né? Os nervos periféricos que passam por ali, né? As fáscias, né? Ou elas são consideradas não articulares. As não articulares são, por exemplo, as dores ósseas, da fratura, do tumor ósseo, tá certo? Tá? Então, essas 2 coisas aqui são fundamentais, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, tá? Só coloquei aqui para dar o spoiler. Mas lembrem-se, nem sempre, né, 95% da queixa é dor, mas nem sempre. E os outros 5%, professor? Aqui, ó, queixas de sintomas neurológicos, vasculares ou cutâneos. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem um lúpus sistêmico, mas que predomina muito mais lesão de pele, como eu mostrei nas fotos, né, do que articular. Então, ela nem se incomoda com a articulação, nem veio aqui por causa disso, mas ela veio no reumatologista porque ela foi atendida por algum médico, o médico já falou, vai no reumatologista. Então, aí vai os outros. Os outros são principalmente encaminhamentos de outros médicos, especialidades ou profissionais de saúde, né? Porque veio um sintoma que tem a ver com a reumatologia e manda logo, certo? Quer ver um sintoma vascular? Muito comum, Renault, que é nome de Renault. Todo mundo que tem Renault acaba indo ao reumatologista. Algumas vezes ele está no contexto de uma doença autoimune, como o lúpus, uma esclerose sistêmica, outras vezes é só um Renault primário. Mas para saber isso, essa primeira avaliação é o reumatologista que normalmente faz. Então o pessoal vê o Renault, já manda para o reumatologista. Sintoma neurológico, eu vou falar do mais comum de todos, né? Que é a neuropatia periférica compressiva, algo bem ouvido. A neuropatia periférica compressiva, mais comum do ser humano, a sincrotura do carpo, a compressão do nervo mediano, que é o nervo do punho. Tem 1001 causas, certo? Você vai sentir parestesias doloridas no trajeto do mediano, que é entre o primeiro e a parte mais lateral do quarto dedo, certo? Então, esse sintoma de parestesia dolorosa, principalmente à noite, porque à noite as pessoas dormem assim ou assim, com a flexão ou com a extensão total do punho, isso vai comprimir o nervo que já estava sofrendo ali por algum outro motivo, né? E aí vai ter sintomas, acordar sacudindo as mãos com muita dor. Esse paciente vai ser enviado ao reumatologista ou ao neurologista, ou até ao ortopedista. Mas pensando, é uma queixa neurológica que muitas vezes chega ao reumatologista, porque envolve dor neuropática aí. Tá certo? Por que eu falei para vocês saberem ouvir? Porque tem uma pegadinha aí, ó. Neuropatia periférica mais comum do ser humano é qual? Não compressiva.
diabética. Não pode confundir isso. Eu falei a neuropatia periférica compressiva, mais comum no ser humano é a síndrome do carpo. Síndrome do carpo tem tantas causas, a mais comum é o movimento repetido. Mas tem causas até fisiológicas, como a gestação. Tudo que enche o carpo pode dar síndrome do carpo. Tudo. Engordei 5 quilos, pode dar. Tanto que quase todo obeso mórbido tem. Né? Estou com artrite reumatoide, meu punho inchou, pode dar. Estou com espondilite quilosante, meu punho inchou, pode dar. Estou com artrite psoriásica, meu punho inchou, pode dar. Tudo que comprime o nervo mediano do punho pode dar. O mais comum é o movimento repetido. Gestação, amiloidose, hanseníase, hipotireoidismo, diabetes está demais, o diabetes muito descompensado, o indivíduo além de engordar, ele muda a glicosilação dos glicoaminoglicanos ao nível do punho, da pele, dos tendões, e pode apertar lá no nervo, certo? Então tem 1001 causas, não é objetivo agora, mas só para vocês entenderem exemplos de algumas situações que não é a queixa articular, não é a principal. Mas sem dúvida, pessoal, a dor no músculo esquelético é o mais comum, tá certo? Vamos para frente. Bom, então nós tentamos entender aí o problema, que é principalmente dor no músculo esquelético, e essas outras características neurológicas, dermatológicas ou vasculares que possam estar associadas a doenças reumatológicas, né? Mas o segundo item que eu falei, para você definir bem o problema, né, além de definir bem o problema, é de saber que local que está acometido. Então, a primeira coisa que eu queria aí abrir gavetinhas de conhecimento também. Primeira coisa que o reumatologista faz, de verdade, falando a verdade, é o seguinte: a pergunta que ele se faz nesse momento é o seguinte: esse problema está na articulação ou não está? É um problema articular ou não? Entendeu? Isso não fica muito claro nos livros quando você vai ler. Mas essa é a primeira preocupação. É articular ou não é? E se é na articulação, tem duas possibilidades. É artralgia ou artrite? Tem um monte de médico formado que não sabe essa diferença. Passa o tempo escrevendo errado, nos encaminhamentos, nos prontuários, né? Então vocês têm que saber. Tá aqui, ó, à esquerda de vocês, artralgia. O paciente reclama de dor nas articulações. À direita, artrite. Ele não tem só dor, ele tem dor e pelo menos edema articular, tá? Ah, professor, mas eu aprendi que a inflamação tem 5 sinais cardinais: dor, edema, rubor, calor e perda da função daquela parte, né? É verdade que vocês aprenderam. Quando tem esses 5 sinais cardinais, fica muito fácil, em cima de uma articulação, fica muito fácil dar o diagnóstico de artrite. Mas a verdade é que basta você ter dor e edema para você chamar de artrite. Não é necessário que você tenha rubor, calor e perda de função. Se tiver, ótimo, fica muito mais fácil. Tá certo? Mas lembra disso. Porque, por exemplo, a artrite reumatoide, que é uma das doenças que mais dá artrite no ser humano, ela dá muito mais dor e edema do que os outros sinais cardinais. Certo? Então, às vezes tem paciente que não tem rubor, nem calor, nem perda de função em nenhuma articulação e a doença está lá rolando. Se você for esperar os outros sinais cardinais, você perde tempo de tratamento e de diagnóstico. Tá certo? Então, lembra disso. Artralgia, só dor. Artrite, no mínimo, dor e edema. Certo? Outra coisa que isso é importante, né, pessoal? Por exemplo, se eu estou com dengue, eu estou todo quebrado, uma poliartralgia enorme ali, aguda, né? Na infecção do dengue. Beleza, a causa mais comum de poliartralgia aguda é uma infecção viral. Agora, se eu estou com a poliartrite, né? Várias articulações com artrite, certo? Já tem mais de 6 semanas, já não é aguda, é crônica, é muito mais provável que seja uma doença reumatológica. Tá certo? Então, o fato de artralgia e artrite ajuda até no raciocínio diagnóstico. Ajuda demais, né? Então, vocês não podem. A primeira pergunta sobre o local de acometimento é isso: eu tenho que entender se o problema está na articulação ou não. E se ele não estiver na articulação, onde é que ele está? Nos tecidos moles. São as periartrites. São os tecidos periarticulares. Outro sinônimo é reumatismo de parte mole. Né? Então, tudo que circula a articulação, né, eles podem inflamar, podem se desgastar, e isso vai dar dor, às vezes vai dar até edema, simulando uma artrite.
mas que não é uma artrite, porque o edema não vem da articulação, está vindo de um tendão, alguma bursa, né? Certo? Então essas são as estruturas que tem que prestar atenção, né? As bursas são amortecedores dos tendões, né? Os tendões, os músculos, os nervos, como o nervo mediano que eu acabei de citar, né? Quando a compressão a nível da coluna vertebral, cervical ou lombar, lembrar dos dermátomos, né? Vocês têm que dar uma revisada nos dermátomos, não dá tempo para a gente fazer isso aqui, tá bom? Mas não esqueçam disso, tá? Então, essa figura aqui é um exemplo, né? A figura que está à esquerda de vocês, de uma das bursites mais frequentes no ser humano, a bursite pré-patelar, certo? Então, a frente da patela não está na articulação, ela está entre a pele e a patela, certo? É tecido mole, ele está fora da estrutura da articulação, certo? E ele é inflamado, né, quando, por exemplo, você fica muitas horas ajoelhado. Por muito tempo isso foi chamado a bursite das freiras, mas poderia ter sido chamado de bursite dos muçulmanos também. Não tem problema nenhum, o muçulmano ajoelha mais do que os católicos às vezes, né? Mas é muito mais comum como bursite das freiras. A empregada doméstica, que às vezes fica na posição ajoelhada limpando o chão, também tem muito, né? Então é uma das bursites mais comuns, a bursite pré-patelar. Né? A bursa, normalmente, ela é uma estrutura que tem uma camada de líquido muito fina, praticamente virtual. Ela só incha assim quando ela foi traumatizada, né? E fica doente, você vai ter que tratar, desinflamar para poder ela melhorar. Aqui outro exemplo de tendinite, aqui é bursite, né? Aqui tendinite ou tendinossinovite, como queiram, nesse caso aí pode ser os dois, certo? A diferença de uma tendinite e uma tendinossinovite, na prática, é o seguinte, é que tendinossinovite é uma tendinite que tem uma bainha de sinóvia. Essas das mãos, os tendões das mãos, você vê que tem muita bainha de sinóvia, né? Tanto os extensores como os flexores. Então, por isso que as tendinites das mãos demoram mais para ficar boa. Porque as bainhas de sinóvia acabam inflamando mais do que um tendão que tem pouca bainha de sinóvia. Certo? Essa é a única diferença, tendinite ou tendinossinovite. Mas ninguém vai botar errado, se for uma tendinossinovite, você botar tendinite, ninguém vai falar que está errado. Tá certo? É uma diferenciação que pouco importa. É só para vocês entenderem por que nas mãos e nos pés, quando você tem muita bainha de sinóvia, a tendinite demora mais para ficar boa, porque na verdade ela é uma tendinossinovite. Tá certo? As tendinosinovite normalmente são mais inflamatórias, bem macia mais. Aqui é o exemplo da tendinite do primeiro compartimento extensor, né? A tendinite de De Quervain. Opa! Vamos para frente. Ó, como eu disse, a gente tem articular, periarticular, são esses reumatismos de parte mole, e tem aqueles também considerados periarticulares ainda, que são as dores neurológicas por compressão, que eu acabei de falar da coluna, tá? Esse tem que saber os dermatos. Os periarticulares são dores musculares. Ninguém acredita na dor muscular, né? Só quem é atleta, né? Mas dói muito, pessoal. Você, na vida de vocês, como eu também passei, vocês vão atender muita gente que chega ao pronto-socorro com dor torácica muscular achando que está infartando. E no começo você diz assim, poxa, que coisa maluca. Uma dor muscular se parece com um infarto. Pois é, mas vai ter dias que você vai internar o cara, ficar lá 24 horas com ele para ter certeza que ele não está infartando. Não são fáceis esses casos, porque músculo dói muito, certo? E às vezes engana mesmo, é às vezes difícil. Muitas vezes é fácil, né? Você palpa, já dói na palpação, fica fácil. Mas outras vezes não é tão fácil não, né? Certo? Músculo intercostal, que às vezes não dói só na palpação, dói com a respiração, então você fica pensando se não é uma pneumonia, você fica pensando se não é um derrame pleural. Então, às vezes não é fácil, tá? Bom, e a dor óssea seria aquela dor não articular, aquela dor que nem é articulação, nem é periarticulação de parte mole, né? Seria uma dor óssea, é outro tecido, né? Uma fratura aí do nosso atleta, né? Certo? Agora, como eu prometi, né? Uma coisa muito importante, eu fiz esse slide aí para ajudar vocês, um objetivo de aprendizagem dessa aula é vocês aprenderem a diferenciar a dor mecânica da inflamatória. Esse conceito vocês já foram apresentados alguma vez? Não, já, né? Você já sabe, né? Mas só lembrando, né? O que é a dor articular mecânica, né? É aquela mais comum do ser humano.
alivia com o movimento, alivia quando você descansa, alivia com o repouso. E a dor é desencadeada com o movimento. Essa é a dor mais comum, a dor dos processos degenerativos. É a dor da osteoartrite de joelho. Espondilose, para quem não sabe, é a osteoartrite da coluna. Espondiloccoluna, lose, que vem do tempo que o nome osteoartrite era osteoartrose, certo? Então, aqui é um exemplo de uma articulação periférica, como o joelho, aqui é o exemplo do eixo axial, né, da lombalgia mecânica. Da mesma forma, do outro lado, né, a doença inflamatória, que vai doer quando fica muitas horas em repouso. Né? Então, é aquele exemplo da cama lá, o indivíduo dormiu e acorda cheio de dor. Então, é uma dor normal que pode ser inflamatória, né? Certo? Então, piora com repouso e quando ele esquenta, quando ele movimenta, melhora. Tá? A artrite reumatoide é assim, espondilite anquilosante é assim, a artrite reumatoide dá mais articulações periféricas, aquela rigidez matinal com muita dor, né? Enquanto que a espondilite anquilosante dá mais a região da sacroiliaca, né? A lombalgia inflamatória, certo? Então, esse conceito, que é o ritmo da dor, alguns autores chamam ritmo da dor, ritmo inflamatório e ritmo mecânico, vocês têm que saber. E quer que eu diga para vocês que eu acho a pergunta mais difícil na análise hematológica. Sabe por quê? Esse conceito é fácil, é simples. Vai cair nas provas de vocês, nas provas de residência, vocês vão acertar essa questão. Mas na prática, vocês vão ver, quando estiverem lá atendendo os pacientes, como é difícil você definir isso para o paciente. E os reumatologistas hoje, depois de muitos estudos, estão admitindo essa dificuldade, antes não admitiam. Por quê? Porque existe a dor mista, a dor que tem essas duas características ao mesmo tempo. Você não consegue definir bem. Aí você precisará ver o que é que predomina, entendeu? Então, existe as dores mistas e existe a dificuldade do paciente de definir isso também, certo? Então, vocês vão ver que essa é a pergunta mais difícil e muitas vezes a gente fica sem essa resposta na anamnese, porque o paciente não consegue te dizer, né? Tá certo? Mas isso aí a gente vai ver com a prática lá, vocês vão ver, tá certo? Mas o conceito é simples, na prática é um pouquinho mais complicado, mas o conceito que vai ser cobrado, que vocês têm que saber, é esse, é simples, tá certo? E saber que pode ter dor mista com característica das duas. Bom, a outra coisa é óbvia, né? O tempo da doença é muito importante, né? Eu já expliquei por quê, né? Está aqui embaixo, ó, uma poliartralgia aguda, mais comum infecção viral. Uma poliartrite crônica, aí você vai atrás, uma artrite reumatoide com lúpus, certo? Eu gosto sempre de contar um exemplo, é ruim que a gente perde um minuto, mas vocês vão lembrar para sempre, né? Assim que abriu a clínica escola aqui, a primeira semana a gente não tinha muitos pacientes. Hoje é entupido, né? Mas há 12, 15 anos, sei lá, não tinha muitos pacientes, a gente ficava quase que catando os pacientes ali na rua, chamava os taxistas para atender, era assim. E aí chegou uma médica, a cidade vivia uma epidemia de dengue, igual o Rio de Janeiro está vivendo hoje. Era epidemia de dengue. Chegou uma médica lá, entrou na clínica. Ela não tinha sido aluno aqui não, porque aqui não tinha sido formado nenhuma turma ainda. Entrou na clínica, disse, tem reumatologista? Tem, deixa eu mostrar aqui o exame para ele, chegou. Aí ele disse, olha, doutor, eu estou há 3 dias com uma poliartralgia absurda. Ela acertou, poliartralgia, não era artrite. Examinei ela, não tinha edema nenhum. Poliartralgia absurda, que eu não estou conseguindo deixar meus filhos na escola. E eu me desesperei, eu já fui ali, já fiz um FAM e um fator reumatóide. E o FAM deu positivo. Olha aqui, eu tenho um lúpus. Eu não quero nem ver o FAM, não. Aí por quê? Porque não tem indicação, pedi o FAM para você. Você tem alguma coisa na pele? Eu não. Então não vou ver o FAM, vou ver o seu FAM daqui a umas semanas. Primeiro, o que eu estou vendo aqui na minha frente é uma infecção viral. Mas o senhor está desconsiderando o fator. Para que você colheu o FAM? FAM, se eu coletar aqui nessa sala, 20% é positivo. E não diz nada. Eu estou dizendo o FAM atual. O FAM de 30 anos atrás era diferente. O FAM atual, ele é muito sensível e pouco específico. Célula REP2. É o contrário do que ele era há 30 anos, quando eu era estudante igual a vocês, que aí sim, o FAM positivo era muito específico para adulto, porque era cytocromo. Mas hoje, um FAM, quer dizer nada, quer dizer que tem alguma autoimunidade em você, quase todo mundo tem. Certo? Então, esquece o FAM. Vamos ver o teu quadro clínico. O
Fã, vamos preocupar, se você tiver com cheio de artrite, daqui a 6 semanas, um mês, aí eu vou pedir, vou atrás de artrite reumatoide, vou atrás de... Mas o fã agora, para mim, você tem infecção viral. Doutor, tá maluco, eu não tive febre, e daí? Tem que pode estar sem febre. Se dá todo dia tá pipocada de dentro e você não tá. Aí pedi, naquele tempo não tinha o antígeno, NS1 não tinha, não existia ainda existia, mas não tinha para a gente fazer rapidamente. Não, você vai para casa, toma só de pirona, porque tinha tido uns casos de hepatite por paracetamol, um dengue, né? Toma só de pirona, era a recomendação mais nova do Ministério da Saúde, só de pirona. Então só de pirona ali, vai para casa, pega um atestado e semana que vem faz a sorologia e volta. Puxa, ela ficou tinindo, né? Porque eu não queria dar bola para o fã dela. Quando foi uma semana depois, voltou bem, né? IgM positivo. Aí, eu já fui a 4 infectos para saber por que eu não tive febre. Porque você é médica. CRM positivo, tem coisas raras, né? Certo? Mas o fato, a historinha é boba, mas vocês vão lembrar para sempre. Então, poliartralgia aguda, pensa numa doença viral. Poliartrite crônica, pensa numa doença reumatológica máxima. Onde foi que quebrou essa regra? A chikungunya. Mas nessa época não tinha chikungunya, certo? A chikungunya quebrou, porque a chikungunya, ela pode dar poliartrite crônica e é uma doença infecciosa, né? Tá certo? Ela dá poliartrite já aguda. E justamente isso também ajuda a diferenciar da dengue, né? A dengue não costuma dar artrite, a chikungunya já pode dar no segundo, terceiro dia já. Embora dá muito mais na fase crônica, certo? Então a chikungunya é a única que não obedece essas regras. É uma doença viral que tanto tem fase aguda como crônica. Mas, fora ela, né, as outras mais ou menos obedecem isso. Tá certo? Bom, e qual é o tempo para eu dizer se é agudo ou crônico? Hoje na Reumato, inclusive eu estava olhando o Redson nessa última edição, essa que tem aí no livro de vocês, na biblioteca de vocês, agora que é uma edição 2000 é a 21ª, né? Uma novinha, que é amarela, a capa amarela, é a mais nova. Ele já coloca 6 semanas, porque a edição 20ª não colocaram. Da onde é que vem 6 semanas, pessoal? Isso foi determinado na reumatologia, não tem mais negócio de subagudo, é agudo ou crônico, o limite é 6 semanas. Isso vem dos critérios de artrite reumatoide de 2010. A partir dos critérios de artrite reumatoide, eles espalharam para tudo. Tá certo? Então isso que está valendo hoje, tá bom? Então preste atenção nesse limite, nas questões, ou nos casos que vocês passaram, para dizer se é agudo ou crônico, tá? Então, só para você saber de onde veio esses critérios de artrite reumatoide, né? Artrite reumatoide, quando passa de 6 semanas, aumenta a chance de ser artrite reumatoide. Bom, e aí, nós já estamos naquele momento das características e dos padrões de doença, né? Então, nós já vimos várias gavetinhas do conhecimento, né? Nós já vimos que começa tudo na identificação, na idade do sexo, depois nas queixas e duração. Já vimos que a gente é importante, o objetivo primeiro da anamnese da HDA, né? É você saber qual é o local que está sendo acometido, né? Qual é o problema primeiro, depois qual é o local. E agora nós estamos vendo as características mais importantes em relação à dor, né? Além daquelas que vocês já conhecem, né? A história da artralgia ou artrite, né? Se é articular, é uma artralgia ou é uma artrite, tá certo? Se não é articular, é uma periartrite, ela está nas estruturas de partes moles ao redor, ou é uma não articular como uma óssea, né? Então, beleza. Então, você já definiu tudo isso e você está num paciente que o problema é articular, tá certo? É isso que eu vou falar agora, os padrões de envolvimentos articulares, nas articulações, tá bom? Então, quando eu já sei que a doença é articular, tem uma outra informação que é fundamental para eu dividir o raciocínio diagnóstico em possibilidades. É essa aqui, o número de articulações acometidas, tá? Isso aqui é monoarticular, você já sabe, é uma apresentação com uma articulação só acometida. Oligoarticular, 2 ou 3, tá? Isso aqui dá uma confusãozinha, dependendo do livro que vocês pedem, né? E a poliarticular maior ou igual a 4, porque alguns livros colocam maior que 4, ou maior ou igual a 5, há essa confusão. Mas aprendam desse jeito aqui, que é a melhor forma. Eles nunca vão pôr nas questões o 4, porque o 4 é o que dá problema, né? O 4 é o que dá problema, é o que alguns autores acham que
poderia ser oligo, 2, 3 e 4, certo? Mas a tendência moderna é essa aqui que eu estou botando para vocês, inclusive nesse Redson novo já está assim, tá? Então, quando é oligoarticular, cometimento de 2 ou 3 articulações. Quando é poli, 4 ou mais, tá certo? Vocês vão ver alguns livros falando 5 ou mais, tá? Bom, então, aprendam isso aqui, é muito importante, vocês vão ver por que é importante daqui a pouquinho. O padrão não é importante, além do número de articulações cometidas, como é que essas articulações vão sendo acometidas? Elas vão se adicionando, elas vão migrando, ou é um padrão intermitente que eu vou explicar, tá certo? Olha, hoje, no momento atual, a maior parte é aditiva. Então, se você tiver que chutar, chute aditivo, tá certo? Porque a maior parte é aditiva. Quais são os migratórios? Três doenças, 3 situações são migratórias hoje. A febre reumática, mas aí lembrar que é doença de criança, adolescente, né? No adulto você não vê muito, tá certo? Você não pode ver as sequelas da febre reumática lá de trás, né? Sequela cardíaca, principalmente. Lembra? A febre reumática é a doença que lambe a junta e morre o coração, né? Então, os adultos a gente vê muito mais sequelas do que a própria doença. Então, migratório você vai ver nas crianças, nos adolescentes com febre reumática. Nos adultos e idosos você vai ver principalmente na endocardite. Endocardite bacteriana da artrite migratória, né? Então, lembra disso. Todo paciente que você pegar com febre e artrite migratória tem que descartar endocardite, tá certo? E a terceira possibilidade é a infecção por gonococo, né? A artrite gonocócica, nos primeiros 48 horas dela, ela pode dar uma artrite migratória. Aí depois ela fixa, normalmente ela fixa no punho ou no joelho. Mas nas primeiras 48 horas ela pode dar uma artralgia ou artrite migratória. Certo? Então são essas 3 possibilidades que são migratórias. Febre reumática, gonococo e endocardite, tá certo? Infecciosa. O restante, a imensa maioria é aditiva. Lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriásica, pode colocar, tá certo? O paciente tem dificuldade de contar isso? Tem, pessoal. O paciente fala assim, e isso vocês têm que saber, esse conceito. Como é que eu diferencio, por conceito, aditivo de migratório? É assim, há 3 dias o meu punho direito começou a doer e a inchar. Desde ontem, ele amanheceu bom, e aí começou o outro, doendo e inchando, o esquerdo, né? Isso aí migrou. Porque na hora que um ficou bom, começou o outro. Então migrou. É como se pulasse como mágica mesmo, certo? Agora, adicionar é diferente. O meu direito ainda não está bom. Ele ainda dói hoje, mas apareceu no esquerdo. Então adicionou. O paciente às vezes tem dificuldade de contar isso. Aí você tem que explicar essa definição para ele te dizer direito se migrou ou adicionou, entenderam? Até o paciente te induz ao erro. Muitas vezes ele fala, doutor, pulou, migrou. Eu vejo muito, os alunos vão na onda, escreve, migratório. Confirma isso, confirma. Aí eu faço com o seu João, Dona Maria, preste atenção. Quando foi para o punho esquerdo, o direito já não doía mais nada, estava zerado. Não, doutor, tinha melhorado, mas ainda estava ruim. Então foi adicionou, não migrou, certo? Então aprendam isso aí, porque senão você escreve errado. Se você for na onda, ele também não tem a obrigação de te contar do jeito certo. Você que vai educar, você que vai ensinar, na verdade, que é um conceito que o paciente não tem obrigação de saber, não. Ele está contando do jeito que ele sente, né? Tá bom? Intermitente é o padrão típico das artrites por cristais, como a gota, né? A gota é aquele exemplo mais típico. Então, o paciente homem, meia idade, lembra que a gente viu no começo da aula, que vai ter gota, foi para o churrascão, a cerveja, inchou o dedão, né? Ali, se ele não fizer nada, só botar o dedo para cima, em 4, 5 dias vai acabar a artrite. E ele vai ficar semanas ou meses sem sentir nada. É intermitente. Assim são as primeiras crises da gota. Eles têm um longo período intercrise e assintomático, dependendo da forma que ele trata. Se foi anti-inflamatório, se ele não usou nada, é assim.
À medida que ele não trate a doença, a hiperglicemia for ficando crônica demais e muito grave, aí sim ele vai começar a ter crises mais frequentes, e vai chegar uma hora que, se ele não tratar a gota torfácea crônica, mais de 10 anos de doença, que aí a artrite vai ficar direta, então é uma poliartrite crônica, certo? Então a doença da gota muda ao longo do tempo, mas no momentos iniciais, nos primeiros anos de doença, ela normalmente vem em crises de monoartrite, né, monooligo, intermitentes. Então, o padrão intermitente é típico de cristais. Né? Nos mais jovens, na gota, nos mais idosos, na pseudogota, que é a condrocalcinose. Tá certo? Que aí só muda o cristal. A condrocalcinose é o cristal do trifosfato de cálcio. Bom, aí eu fiz uma tabelinha aqui de exemplos, né, para vocês. Então, ó, juntando esses dois itens, eles são tão importantes como idade e sexo, por raciocínio, certo? Então, ó, monoarticular, artrite microcristalina da gota, artrite séptica, por isso que toda monoartrite aguda, o certo é você fazer a punção, né, para descartar a artrite séptica. Porque se for uma artrite séptica, você tem que internar o paciente, tem que drenar o joelho dele, tem que fazer antibiótico na veia, né? Tá certo? Então, esse é o fato. E a outra possibilidade é a artrite traumática. Essa aí você pega na anamnese. Houve algum trauma, né? Não vou sair funcionando o joelho do cara se ele caiu da bicicleta de joelho no chão. Para que eu vou enfiar uma agulha lá? Né? Eu vou levar um escafe da pele para dentro, que está todo arranhado o joelho. Né? Mas, se não tem história de trauma, né? Se o indivíduo está lá com febre, né? Está mal, tá? Tem que descartar a artrite séptica, tem que fazer a punção do líquido sinovial e ver. Tá certo? E, não, é um paciente que já teve várias crises de monoartrite aguda, ele é obeso, ele é diabético, ele tem ácido úrico alto, ele já tem diagnóstico outro, beleza. Isso daí eu posso até deixar passar sem a punção. Mas se for a primeira crise dele, tem que funcionar também. Tá? Oligoartrite, 2 ou 3. O protótipo são as espondiloartrites. É a espondilite que gosta de inchar também. A principal é a sacroiliaca, né, o procedimento principal, mas ela pode inchar joelho, pode inchar tornozelo, né? A artrite psoriásica, ela pode aparecer de várias formas, né? Mas uma das formas é essa com a oligoartrite. As artrites reativas também, a oligoartrite, principalmente no membro inferior. E a poliarticular, qual é o protótipo da poliarticular? Artrite reumatoide, né? É a mais comum. 70% dos pacientes com acometimento poliarticular são artrite reumatoide, né? Mas também o lúpus, a própria psoríase que está ali pode dar poli, né? Certo? E muitas outras coisas. Aí, e o padrão evolutivo aditivo? Já falei para vocês, na imensa maioria. Se for de chutar, chuta ele, né? Migratório, os 3 que eu disse para vocês, tá? E intermitente, já falei, a artrite microcristalina, a principal é a gota, mas existem outras. Dúvidas nesse slide, pessoal? Eu fiz esse slide com carinho aí para vocês, porque os livros normalmente não tem. Certo? Disse. Pode. Pode sim, manuseio, pode sim. Mas assim, veja bem. Ótima que eu pergunto. Eu vou aproveitar para só dar a definição corretinha. As artrites sépticas, mais de 90%, a bactéria chega naquela articulação hematogenicamente. Não é por contiguidade, não é pela porta de entrada do trauma, certo? Então, é muito mais comum que o indivíduo tenha uma infecção à distância, certo? Seja de qualquer idade, criança, adulto ou idoso. Mais de 90% é hematológico, mas tem alguma infecção em algum lugar, faz uma bacteriemia e gruda numa articulação. Se essa articulação já tivesse algum problema prévio, o risco é maior. Então, por exemplo, um idosozinho, por que ele faz artrite séptica mais fácil? Porque ele já tem uma osteoartrite ali no joelho, ou numa outra articulação. Então, quando tem a bacteriemia, ela gruda mais fácil naquela articulação, certo? Então, mais de 90% é hematogênica, é a causa mais comum de artrite séptica via hematogênica. Mas existe um pouco ali, os 5%, 7%, que são por contiguidade. É isso que você está falando. Você abrir uma porta de entrada na pele, por exemplo, na frente do joelho, e ir entrando no processo que ali era uma celulite, uma erisipela,
vai entrando, às vezes no diabetes, que não tem muita defesa, cicatrização, está descontrolado o diabetes, vai entrando até que pode chegar na articulação, certo? Mas isso são minoria dos casos. Então a resposta à sua pergunta, pode, mas não é comum, mas pode. Eu mesmo lembro, nunca esqueci, um paciente quando eu era interno, estava passando lá no São José, um menino de 15 anos que levou uma canelada no jogo de futebol, começou com a erisipela na parte anterior da tíbia, se alastrou e fez uma artrite séptica de joelho. Estava no São José, foi muito bem tratado, mas esse menino entrou em sepsis e faleceu. Eu nunca esqueci dele. Então, só para dizer que o seu exemplo existe, mas graças a Deus não é muito comum. Já pensou se todo cara que quer bicicleta fizesse uma artrite séptica, né? Mas não é muito comum não, mas existe essa possibilidade, é um azar, né? Certo? Pois não. Fica. Meses sem parar. A não ser que você trate, né? Tá? Sem tratamento, sim. Isso é justamente a base da poliartrite crônica, entendeu? Se ela não ficar, se ela zerar, aí já vai ser intermitente. Né? Se ela zerar sem você fazer nada, é uma intermitência, né? Tá certo? Mas isso é raro, intermitente assim é raro. Intermitente é mais como a gente colocou, certo? E a poliartrite crônica é exatamente assim. Os pacientes ficam anos com dor e edema, se você não tratar. Uma artrite reumatoide, por exemplo, vai ter dor e vai ter edema todo santo dia, se você não tratar. O que acontece é que, às vezes, o paciente não está fazendo acompanhamento nem o tratamento ainda, mas está usando o corticoide, está usando o que o farmacêutico passou, nada contra o farmacêutico, né? Porque às vezes compra por conta própria, né? O farmacêutico passou, ou o anti-inflamatório, aí ele pode ter uns dias de alívio, mas por causa do remédio, que não está tratando a doença, está só tratando o sintoma, entendeu? Mas se ele não fizer nada, a doença, como a artrite reumatoide, não para, não. Viu? Aqui, pessoal, é menos importante, mas também é uma outra informação que ajuda você a entender os padrões de doença, tá certo? Então, aqui é a distribuição no esqueleto, no esqueleto do ser humano, certo? Então, tem algumas coisas, a distribuição do envolvimento articular. E primeiro, simetria e assimetria, é um conceito que vocês têm que saber. Então, por exemplo, a artrite reumatoide é a doença mais simétrica que tem, tá? Então, por isso que você pega aqui as duas mãos, a artrite reumatoide adora punho, metacarpo, falangiano e falangiana proximal, né? Então, você pega as duas mãos, vai ter dos dois lados, os dois joelhos, os dois pés, tá? Quando vê a simetria perfeita da artrite reumatoide, tá? Só um detalhe nessa simetria que é uma pegadinha. Digamos que eu tenha nessa mão artrite na segunda e terceira metacarpo falangiana. E nessa mão, a quarta e a quinta. É simétrico ou é assimétrico? Simétrico. Por quê? Se botar no espelho, não é simétrico, né? Não é a simetria da física, tá? O pessoal que gostava de física. Lembra do espelho? Tinha que ser perfeitamente simétrico, né? Não tinha esses problemas na física, que você botava o espelhinho assim no meio, né? Se eu botasse no espelho da física, esse exemplo que eu dei era assimétrico. Mas na medicina é simétrico, como a doutora falou. Porque o que interessa é o acometimento do mesmo grupo de articulações dos dois lados. Tá? Então eu posso ter o segundo e o terceiro aqui nesse, o quarto e o quinto nesse, não tem problema. É simétrico porque são metacarpo falangianas. Certo? Então lembra disso? Que é difícil você encontrar isso nos livros. Tá? Axial e periférico é fácil. Eixo axial, coluna vertebral, como um todo, né? Seja ela cervical, torácica ou lombosacra, sacroiliaca, né? E o coxo femoral é considerado axial. Isso foi uma convenção a partir dos casos de espondilite anquilosante. Então, coxo femoral é considerado axial, né? E todo o eixo da coluna vertebral é sacroiliaca. O resto é periférico. Periférico são dos braços das pernas. Então, ombro, cotovelo, punho, as pequenas das mãos todas, né? Joelho, tornozelo, as pequenas todas dos pés, tudo é periférico, tá? Grandes ou pequenas articulações, as pequenas são de mãos e pés principalmente, né? Articulação temporomandibular, tá certo? Externo clavicular, todas são pequenas. Agora, as grandes, ombro,
joelho, tornozelo, são grandes, né? O punho é grande, mas aí tem uma exceçãozinha. Nos critérios inflamatórios, o punho é convencionado ser contado com pequenos. Vocês vão entender quando vocês estudarem artrite inflamatória. É só por causa do critério. E como a artrite inflamatória adora as pequenas muito mais do que as grandes, a única grande que ela gosta é punho. Aí, para não alterar o critério lá nos números, porque os critérios inflamatórios são dando notas, dando números, se ela punho fosse considerada grande, o critério todo não ia prestar, entendeu? Por isso que eles tiveram que considerar o punho como pequena no critério inflamatório. Isso não vai ser perguntado para você, então eu estou mostrando, eu estou falando, que no dia que você for pegar lá o critério inflamatório, tem um asteriscozinho bem pequenininho dizendo isso lá embaixo do quadrado. Aí você pode não entender, né? Tá certo? É por isso, tá bom? Algumas doenças predominam membros superiores, outras inferiores, e articulações ou grupamentos específicos. Né? Um exemplo de articulação específica é a podagra. Então, a artrite da primeira metatarse falangiana, 97% das vezes é curta. Os outros 3%, aí pode ser uma artrite reativa, se você teve histórico de infecção há 2, 3 semanas, pode ser uma osteoartrite brava no velhinho, né? Mas aí lembrar que a osteoartrite não vai dar nenhum sintoma sistêmico, não vai dar febre, não vai dar nada, né? Não vai ter VHS-TCM aumentado, não vai ter nada disso, né? Gota já vai ter, uma doença muito inflamada, né? Nem da artrite vai ter VHS, PCR estourado, né? Tá certo? Séptica também poderia, em teoria, mais raro, mas poderia, né? Certo? Mas 97% das vezes, a artrite da primeira metatarse falangiana é uma crise de gota, né? Bom, agora vamos ver se vocês ficaram bons nisso, né? Exemplos, mulher, certo? Mais idosa, tá? Com acometimento mais assimétrico. Algumas vezes ela vem no pronto-socorro com cervicalgia, de característica mecânica, outras vezes com lombalgia, principalmente o joelho, às vezes dói, algumas vezes a coxa femoral, e é um paciente bem idosa, com dores mais mecânicas. As crises são mais de artralgias do que artrites, mas às vezes, se forçar demais, ela pode ter uma artrite. Não é pólen normalmente, é mono ou oligo. E é mais artralgia do que artrite. Que doença é essa? Isso, só artrite. Vamos para outra. Essa aqui é uma mulher mais jovem, certo? 35 a 55 anos e tem um acometimento muito simétrico, aditivo. Adora as pequenas articulações das mãos, né? As metacarfalangianas e carfalangianas proximais e os punhos, que são grandes, mas por isso que eu expliquei que aqueles são considerados pequenos. Ela não gosta do eixo axial. Quando dá alguma dor, é inflamatória na cervical, C1, C2. Mas em geral não gosta. E gosta muito mais do membro superior do que do membro inferior. Mas pode pegar o membro inferior também. Certo? Muita rigidez matinal, muita dor inflamatória. E tem muito mais artrite do que artralgia. Que doença é essa? Isso. Não, dor mais a rigidez. Entendeu? Dor e rigidez. Rigidez matinal é uma característica também. Se ela for prolongada, mais de 1 hora, é uma característica de inflamação. Tá? E dor inflamatória de manhãzinha também certo? Com edema e tudo. É outra pegadinha, que eu não queria falar muito de exceção, né? Mas assim, rigidez matinal, no passado, era critério de artrite reumatoide, em 1987. Era rigidez matinal, era um dos 7 critérios. Hoje saiu. Por quê, pessoal? Porque muita gente tem rigidez matinal sem ser inflamado. O cara está acima do peso, ele tem rigidez matinal muitas vezes. Ele está sem fazer exercício há 10 anos, ele tem rigidez matinal muitas vezes. Ele tem fibromialgia, que não tem nenhuma inflamação na fibromialgia. Até hoje nunca foi mostrado isso. Ele tem rigidez matinal, eu tenho um paciente com fibromialgia que tem rigidez matinal 2, 3 horas. Como é que você explica isso? É complicado. Então, a rigidez matinal deixou de ser exclusiva de inflamação. Foi boa sua pergunta para eu não perder a chance de explicar isso.
Por isso que saiu dos critérios. Hoje, no critério de artrite reumatoide, que é esse dos números que eu falei, depois vocês vão dar uma olhada, 2010, não tem mais de dermatinal, porque ele não é específico de doença inflamatória, tá certo? Mas, apesar disso, se você tem um paciente com rigidez matinal de mais de 1 hora, você pensa mais em inflamação do que em mecânica. Beleza? Mas não é 100%. Tá bom? Antigamente a gente achava que era 100%. Hoje não, a gente sabe que não é. O cara pode ter rigidez matinal só porque é obeso. Certo? Ou outro problema. Mau condicionamento físico. Aqui, ó. Homem, jovem, menos de 45 anos, o acometimento é principalmente na coluna, na sacro-ilíaco. Às vezes faz artralgia ou artrite em alguma articulação do membro inferior. Que doença é essa? Dor inflamatória. Espondilartrite ou espondilite, né? A espondilite é a mais comum do grupo da espondilartrite. Mulheres, aqui é dor difusa. Não é a dor só numa articulação, ela dá artralgia, não dá artrite, porque não tem inflamação. Dá artralgias, mas junto com as artralgias tem dor muscular, tem dor nos tendões, tem dor nas buscas, só não dói o fio do cabelo. E tem alguns pontos, 18 pontos que tem mais terminações neurais, que é uma doença, na verdade, neurológica, certo? É uma doença neurológica. A gente vai falar disso na próxima semana, eu falar de fibromialgia, certo? Então, esses pontos são mais doloridos, a de pressão, certo? Que doença é essa? Eu disse, né? Eu dei spoiler, né? Tá certo? Essa é só para mostrar que não é articular, certo? Tá bom? A gente vai falar mais dela na próxima semana, tá bom? Senão não dá tempo aqui. Bom, mais um slidezinho daqueles que eu confeccionei para vocês, só para lembrar algumas coisas que não podem ser esquecidas, tá? O que é? O que é uma síndrome reumatoide? Vocês veem muito esse nome nas discussões no internato, vocês vão ver muito bem. Isso aqui é uma síndrome reumatoide. O que é síndrome reumatoide? É nada mais do que uma poliartrite crônica simétrica, você pode até colocar aditiva também. É o padrão típico da artrite reumatoide, certo? Mas, então só tem síndrome reumatoide na artrite reumatoide? Não. Se é uma síndrome, pode ter mais de uma coisa. Mas quando você tem esse padrão de poliartrite crônica, aditiva, simétrica, predominando, pegando mais articulações das mãos e dos pés, isso é um padrão de artrite reumatoide, 70% das vezes vai ser artrite reumatoide. Os outros 30%, lúpus, né? Outra doença do tecido conjuntivo, como doença mista do tecido conjuntivo, doenças de sobreposição, esclerose sistêmica. Mas também vai ter algumas doenças infecciosas que simulam doenças reumatológicas, como hanseníase, como a chikungunya, certo? Mas, o que eu quero que fique é isso. Quando você tem uma síndrome reumatoide é uma poliartrite crônica aditiva simétrica, pegando principalmente mãos e pés. Quando você tem a síndrome reumatoide, 70% das vezes vai ser artrite reumatoide. Mas pode ser outras coisas, tá bom? O outro, oligoartrite ou poliartrite predominando interfalangianos distais. Aí você vai para o lado da psoríase. Lembra que a psoríase adora leito ungueal. Alguns especialistas acham que começa na falange distal aqui no leito ungueal a doença, né? Então, tanto que acometimento ungueal da psoríase é fator de risco para artrite psoriásica, certo? Quem tem unha acometida tem mais artrite psoriásica, certo? Então, distal, quem gosta da psoríase, a artrite reumatoide não gosta das distais, certo? Pode ter tanto oligo como poli, como eu já tinha mostrado no outro slide. Agora, principalmente poli, mas alguns casos começam com oligo e evoluem para poli, né? Interfalangiana proximal, metacarfalangiana em punhos é artrite reumatoide, como eu mostrei lá em cima. Mais de 70% das vezes é artrite reumatoide, certo? Monartrite aguda, já falamos, só para lembrar, infecciosa, né? Por isso que toda monartrite aguda tem que ser puncionada, para ter certeza que não é uma séptica, né? Não é um estafilococo, certo? Curta ou outra de cristal, como a pseudogota, né? E trauma, tá? São os principais, tá bom? E artrite de grupo específico, artrite da primeira metatarse falangiana do hálus, gota, 97% das vezes, mas pode ser reativa ou osteoartrite dependendo da história, né? Se a primeira crise é num vozinho que nunca teve gota, não tem ácido úrico alterado, mas
mas tem lá um raio-x com osteoartrite violenta, pode ser só da osteoartrite que ele forçou. Se for uma história de uma infecção gastrointestinal, ou urinária, ou genital, há 3, 4 semanas uma menina jovem inchou só aquele dedão, você pode pensar em reativa também. Mas 97% cura. Observe, aqui é o seguinte, a osteoartrite, pessoal, aqui é só falando do que a osteoartrite gosta. Ela gosta de coluna, ela gosta de joelhos, ela gosta da carne metacarpiana, principalmente a primeira, esse movimento da rotação do dedo, a primeira carne metacarpiana, que é a que chama de rizoartrose, né? É a osteoartrite da primeira carne metacarpiana. Gosta das interfalangianas proximais, das distais também. Quem gosta de distal é osteoartrite ou psoríase, né? E raramente afeta a metacarfalangiana. Então, quando tem metacarfalangiana, pensar mais em artrite reumatoide. Tá certo? Tá bom? Vamos lá. Bom, a parte mais tensa da aula nós passamos. Agora nós temos que aproveitar esses 20 minutinhos para conseguir ver o finalzinho aqui. São coisas que você já sabe. É só relembrar. O que é importante dos hábitos da história psicossocial? Os hábitos, pessoal, tem coisas muito importantes na reumática. Então, por exemplo, fatores de risco para doença reumatológica. Então, por exemplo, o tabagismo, né? Já faz uns 10 anos que a gente sabe que o fator ambiental que mais desencadeia a artrite reumatoide, certo? É o tabagismo. Né? O anti-CCP, aquele anticorpo que é o anticorpo mais específico da reumatologia, tem 96, 97% de especificidade para artrite reumatoide, quando ele é positivo, ele é desencadeado pelo tabagismo. O capítulo do Harrison de artrite reumatoide explica bem isso, se vocês quiserem depois dar uma lidazinha, certo? Então, tabagismo é um fator de risco importante para a reumatoide. Só para a reumatoide? Não, para a osteoporose também. Todos vocês sabem que é um fator de risco importante para a osteoporose. O alcoolismo, o etilismo, para a gota, né, pessoal? Muito importante, fator desencadeante e crise de gota, né? Mas não é só isso não, para a osteoporose também. Vocês sabiam? Nós falamos muito da osteoporose da mulher, né? Pós-menopausa, já tem uma causa específica. Mas vocês sabiam que no homem, que não tem esse problema com o estrógeno, a osteoporose normalmente é em homens mais velhos, né? Com idade mesmo, e bem menor do que na mulher. Mas vocês sabiam que os moradores de rua têm mais osteoporose do que os não moradores? Isso se dá principalmente pelo etilismo crônico que eles têm. Então, uma das principais causas de osteoporose em homem mais jovem é alcoolismo, certo? É hipogonadismo e alcoolismo, são as duas principais causas. Outros são distúrbios hormonais, às vezes o homem tem um hipertireoidismo que não foi diagnosticado, o homem não vai muito ao médico, ou um hiperparatireoidismo também, né? Então essas são causas comuns de osteoporose em homens jovens, né? É raro você ver, mas quando você vê, você tem que pensar nisso. Será que esse cara tem... Pergunta logo, você tem filho? Para saber se ele não tem um hipogonadismo. Então, você viu a tireoide, né? E depois, se você bebe todo dia, bebe muito, né? A gente vê muitos casos de alcoolismo, certo? É uma causa importante de etilismo. E também na mulher, tá? Mas eu estou falando do homem porque o homem é mais comum, tá? Drogas, pessoal. Drogas, vamos falar primeiro das drogas ilícitas, né? Tem vários casos descritos de vasculites sistêmicas que imitam a poliangite granulomatosa, né? Que é o Wegener, o nome moderno da vasculite de Wegener, né? A granulomatose de Wegener. Há casos de vasculites que desenvolvem o anticorpo ANCA, o anticitoplasma neutrófilo, tá certo? Desencadeado por cocaína. Tem vários casos descritos. A gente pode no Brasil, no exterior, certo? Então a cocaína pode desencadear quadros reumatológicos de vasculites sistêmicas. Já está, e tem várias descrições, vocês podem procurar, vocês vão ver. Certo? A dieta também é importante para a osteoporose, o paciente que come pouca dieta pobre em cálcio, já tem esses fatores de risco que a gente comentou. É importante na gota, né? Não adianta você fazer um tratamento com remédio, mas o indivíduo passa o tempo todo comendo carne vermelha, coisas ricas em purinas e pirimidina, que vai ter crise, né? Então a dieta tem sempre grande importância. Comportamentos de risco sexual aqui são principalmente para as artrites sépticas por gonococo, né? Que são transmitidas sexualmente. Mas não esquecer do HIV, que pode ter sintomas articulares também,
né? Não esquecer da hepatite B. A hepatite B, na fase aguda, pode dar artrite, inclusive, né? Então, tem que lembrar de todas essas doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis. Esse ano, eu vi 2 poliartrites crônicas com racho malar, com fã positivo, a pessoa veio como se estivesse com lúpus e era sífilis. Né? Dica, muitas vezes pega lesões palmares também, elas tinham. Mas o problema é que lúpus também dá. Então você tem que fazer o diagnóstico inicial. As 2 eram esposas de caminhoneiros. Então, lembre que a sífilis voltou e voltou com força. Tá certo? Tá bom? Então, tudo isso é importante. Por que eu botei ansiedade e depressão com letra maiúscula? Pessoal, isso aí é uma frequência muito grande nos nossos pacientes. Começa porque quem tem dor crônica, e a maioria deles tem, fica mais ansioso. E tem momentos que fica muito triste, né? Porque não está conseguindo resolver aquela dor, né? Muitos têm dificuldade de chegar até o reumatologista, principalmente no SUS, levam anos para chegar, e aí entram mesmo num ciclo de desesperança, né? Então, esse lado, o bom reumatologista tem que estar sempre disposto a ajudar o paciente nesse lado também. Não só controlando a sua doença, porque ao diminuir sua dor isso vai melhorar, mas muitas vezes não vai ser suficiente. Você também vai ter que tratar a ansiedade ou a depressão, tá bom? E ser sensível para ver isso. Lembrar que tanto a doença reumatológica como essa ansiedade e essa depressão vão ter muitos impactos, sejam familiares, na vida dos colegas de trabalho, impacto na vida social, né, na vida do cônjuge, né? E, infelizmente, tem pacientes que também usam a doença para ter ganhos secundários, alguns benefícios, né? Esses pacientes, esse pequeno grupo, eu considero que é a minoria, eles às vezes sabotam, inclusive, o próprio tratamento para poder ter algum ganho de benefícios sociais. Mas isso existe em todas as áreas da medicina e faz parte do ser humano. Tem um pequeno grupo que usa as coisas para se apropriar de outras. Não estou falando, isso aqui não ganho secundário, não tem nada a ver com aquele indivíduo que realmente está incapacitado ali, merece o seu atestado, merece o seu benefício. Eu estou falando daquele pequeno grupo que sabota o próprio tratamento para isso, prefere deixar a doença correr, deformar ele para poder conseguir isso. E existem, vocês têm que saber que existem pessoas assim. Bom, os antecedentes pessoais, nunca esquecer, né? Quando o indivíduo está com a dor no tendão ou na articulação, você tem que fazer a pergunta se houve algum trauma, né? É a pergunta do ortopedista que eu brinco, né? Então nunca esqueça isso. Porque às vezes está pensando numa crise de gota, mas o cara caiu da bicicleta de joelho no chão, né? Então é isso que vocês têm que lembrar disso, tá? Outra coisa, as comorbidades. Nós temos muitos pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos, né? E vocês têm que ter cuidado, porque a gente usa corticoide, que pode piorar a pressão, pode piorar o diabetes. A gente usa anti-inflamatório, que às vezes está contraindicado em alguns diabéticos, né? Que tem alteração de função renal ou outros motivos. Você vai sempre ver a escala diabética, que nesse caso dele aqui, que vai ser menos maléfico? Vai ser o corticoide ou vai ser o anti-inflamatório? Vai ser o anti-inflamatório poucos dias, ou o corticoide injetável, ou fazer uma infiltração com o corticoide para não ter muito efeito sistêmico. Você vai ter sempre pensar nessas coisas, né? Então tem que ver quem é o paciente ali com você. A dislipidemia, cada dia o reumatologista prescreve mais tratamento para a dislipidemia, porque as nossas doenças autoimunes e inflamatórias não inflamam só a junta, né? Elas dão inflamação sistêmica, aumentam os níveis sérios do colesterol, principalmente, e podem e fazem um aumento das comorbidades isquêmicas, coronarianas e cerebrovasculares, né? Então, por exemplo, a artrite reumatoide, uma das principais causas de morte é infarto ou AVC, né? É muito mais, o índice de mortes por infarto AVC na população com artrite reumatoide é muito mais frequente que na população geral. Então, você tem que tratar a dislipidemia na artrite reumatoide da mesma forma que se trata do diabético. A única diferença é que o LDL ainda não é 70, como no diabético, né? Lembrando que é 70, mas está caindo esses limites, né? Nas nossas doenças reumáticas, os trabalhos até agora estão colocando o alvo como menor que 100, o LDL. Mas isso vai descer, com certeza, certo? E a partir
Tem vários trabalhos mostrando isso anti-inflamatório, já tem alguns mostrando no lúpus, e isso está se estendendo. A psoríase a gente já sabe que é uma doença plurimetabólica, né, que se associa a diabetes, se associa a obesidade, então, cada vez mais é importante a atenção do reumatologista para a dislipidemia, para reduzir o risco cardiovascular. Isso aí já acontece quando você controla a inflamação da doença, mas você também tem que tratar com vastatinas, normalmente, esse colesterol e atingir o alvo do LDL. Medicações, né, em uso, né? Então, sempre lembrar que a gente usa corticoide, mas tem uma vantagem, a gente sabe usar. Tem muita gente por aí que usa e não sabe usar. Porque corticoide não é a droga mais maléfica do mundo, mas você tem que saber a dose, a hora de usar e principalmente como e a hora de retirar. Todo mundo sabe usar, o que não sabe é retirar, a maioria das vezes. Não sabe, às vezes confunde a dose, às vezes confunde a hora de tirar. Então é isso que o reumatologista tem um pouquinho mais de prática, vocês têm que aprender um pouco isso também. Lembrar que alguns remédios, como os tiazídicos, precisam ser trocados, precisam ser suspensos em crise de gota, por exemplo. Em crise não, em pacientes gordosos. Porque os diuréticos tiazídicos mexem com a excreção do ácido úrico lá nos túbulos renais e são fatores de risco para crise de gota. Então não faz sentido se deixar um tiazídico num paciente que está tendo crise de gota. Tá certo? Mesmo jeito, a fenitoína, assim como a maioria dos anticonvulsivantes, elas vão ser fator de risco para osteoporose em pessoas jovens. Elas podem dar osteoporose pelo uso crônico. São drogas que são usadas por muito tempo pelos epiléticos, por exemplo. Então você tem que lembrar disso, tem que investigar a osteoporose precocemente nos pacientes que fazem anticonvulsivantes de longa data. Hidralazina, uma droga que a gente usa pouco hoje, mas ainda usa, ela está na lista das medicações que faz lúpus induzido por droga, certo? A hidralazina, a procainamida, que a gente já usa muito pouco, As estatinas, que eu acabei de falar que o próprio reumato está usando muito, tem que lembrar que elas podem dar episódios de dor muscular, de inflamação do músculo. É raro, mas existe. Então, tem pessoas que começam a tomar estatina e começam a ter dor nas panturrilhas. Você vai ter que suspender, mudar a classe da estatina. E tem pessoas que não conseguem tomar nenhuma delas. Tá certo? Então, tem que lembrar disso. Zidovudine, que faz parte do tratamento do HIV, ele também pode dar miopatias, inclusive com CPK elevadas e tudo. A estatina também pode, mais raro, mas pode. As alergias medicamentosas, essa pergunta nunca pode faltar na amnésia na reumatologia. Você tem alergia a quê? Inflamatória? A sulfa, tem muitas drogas que são da família das sulfas, como a sulfasalazina, Tem a dipirona, a gente usa muito, E os antecedentes obstétricos nas mulheres, porque tem a síndrome de anticorpo antifosfolípido, Então você tem que procurar sempre quantas gestações foram, se teve aborto, se teve perda fetal, como é que foi isso. Tá certo? Pessoal, a história familiar é importante, embora a maioria das vezes os pacientes não conseguem, principalmente os pacientes do SUS, de dar precisão nos diagnósticos familiares, mas a nível privado você consegue uma precisão maior. Lembrar que todas as doenças, praticamente na medicina hoje, existe uma base genética e são desencadeadas por fatores ambientais. Lembrar que as doenças reumáticas, nós temos doenças inflamatórias, degenerativas e também algumas condições musculoesqueléticas muito associadas ao lado psíquico. Então, algumas vezes o paciente vem com dor para você e, na verdade, o que ele tem é uma depressão. Certo? Se você não tiver essa sensibilidade para tratar a depressão, junto com o psiquiatra, você vai ficar tratando coisas que não tem nada a ver. Tá certo? Tá bom? Então, sempre ficar esperto para isso. Só nessa questão da genética, a gente tem desde o lúpus, por exemplo, se eu tenho um parente de primeiro grau com lúpus, minha mãe ou minha irmã ou meu irmão, eu tenho 50% mais de chance do que a população de ter lúpus do que uma pessoa da população geral que não tem. Certo? Mesma forma, se eu tenho um parente próximo, primeiro grau com fibromialgia, eu tenho 8 a 12 vezes mais chance de ter fibromialgia. Então, tudo isso mostra a base genética dessas doenças, seja elas inflamatórias ou não. Certo? Bom, e no interrogatório de órgãos e aparelhos, pessoal, o que é que seria importante? Sempre, isso aí para qualquer caso, qualquer anamnese que você sofrer na medicina, vocês têm que lembrar de perguntar os sintomas sistêmicos no interrogatório de órgãos e aparelhos. Você está tendo febre, você tem muita fadiga, você tem perda de peso ou anorexia,
Se tiver algum desses sintomas, você é obrigado a pensar e a descartar uma doença sistêmica. Não estou falando só uma doença autoimune reumatológica, pode ser uma neoplasia, pode ser outra coisa. Né? Pode ser até uma depressão, te dando uma anorexia absurda. Enfim, mas você vai ter que ter mais atenção nos pacientes que te responderem sim para uma dessas perguntas. Tá? Aqui na reumato, a principal coisa é ver se não tem uma doença sistêmica autoimune. Tá? Normalmente elas têm uma dessas 3 ou 4 queixas aí. Né? Eu brinco que o dermatologista, e aí você vê isso muitas vezes no IOA, se ela já não tiver contado lá na história da doença atual, eu brinco que o dermatologista é o melhor amigo do reumato. Por quê? Porque muitas doenças sistêmicas reumatológicas afetam a pele. Né? E o diagnóstico às vezes sai mais da pele do que da articulação. Então, nós temos rash, malárismo, lúpus, como a foto que está acima. Nós temos uma fotossensibilidade nas áreas fotoexpostas. Observem como é mais fotossensível a superfície extensora dos antebraços e o V do decote. Né? Essas são as áreas. As doenças que mais dão fotossensibilidade assim na reumatologia, é claro, é o lúpus e a dermatomiosite. Tá? Lesões vasculíticas de ponta de dedo, nas mãos, mas também úlceras vasculíticas, a gente pode ver. Descamações, como no caso da psoríase, né? Lesões de mucosas, pessoal, vocês falaram de BC, né? A úlcera de BC, né? Fundo branco, extremamente dolorido, né? Tá certo? O lábio embaixo para mostrar síndrome de Sjögren. Olha o lábio como está ressecado, né? Outra doença da reumatologia. Então você pode ter lesões vasculíticas nas mucosas também, pode ter só ressecamento, pode ter ulcerações. As lesões dos fâneros, pessoal, olha, aqui à esquerda de vocês, ó, figura típica da alopecia do lúpus, né? É uma perda de pelos frontal, principalmente frontal, pode ser de qualquer parte, mas frontal chama a atenção, né? Então, lúpus aqui à esquerda de vocês. Já aqui no meio, psoríase ungueal, né? Então você vê os furinhos da unha, que são os pitchings, né? Os pitchings da psoríase, né? E pode chegar a nível de distrofia ungueal gravíssima, né? Destruindo toda a unicose da unha, né? Aqui na última figura, na mais direita de vocês têm a unha com distrofia ungueal já mais grave e tem as lesões, ó, lá próxima das metacarfalangianas, vocês têm as lesões psoriásicas da pele também, né? As placas descamativas eritematosas. Como eu já falei, lesão de unha é fator de risco, na psoríase é fator de risco para ter artrite psoriásica, porque nem toda psoríase tem artrite, né? Certo? Mas a unha, quando tem unha, a maioria vai ter artrite. Aqui, as nodulações, graças a Deus nós estamos vendo isso aqui muito menos hoje, né? Os nódulos reumatóides, porque hoje a gente dá, isso aqui é coisa de 20, 30 anos atrás, quando a gente não tinha diagnóstico rápido de artrite reumatoide, não tinha bons tratamentos. Então, todos os pacientes evoluíam para muita deformidade de nódulos reumatoides. Nódulo reumatoide é normalmente uma complicação da doença não tratada. Né? São nódulos subcutâneos, fibroelásticos, podem ter vários tamanhos e estão associados às deformidades. Não é eles que deformam ou não, mas é o tempo da doença. O tempo da doença não tratada, ao mesmo tempo que deforma, dá muito nódulo também. Tá certo? Então, hoje, que a gente diagnostica rápido, trata rápido, é muito difícil ver nódulos assim. Quando vocês virem, vai ser pacientes que não tiveram acesso ao reumatologista. Peguei paciente aqui na clínica de escola que levaram 5 anos, menino de 23 anos, levou 5 anos chegar no reumatologista, aí chegou assim, né? Mas hoje é cada vez mais raro, certo? Eritema nodoso, a foto lá alta à direita de vocês, né? Isso era para ir para o dermato, mas ainda vem muito por reumato, certo? Eritema nodoso, na verdade, as doenças reumatológicas são só a 4ª causa de eritema nodoso, né? A gente tem causas idiopáticas, que a gente nunca vai encontrar o motivo, né? A gente tem causas fisiológicas como a gestação, que aí acaba se resolvendo com o fim da gestação. E a gente tem uma causa muito comum, a estreptococcia. Então, você teve contato com o estreptococo, e algumas semanas depois você pode fazer eritema nodoso. Estreptococcia. Nesse caso, às vezes, o ASO aumentado já te dá a dica, né? Outra causa muito comum é remédios, farmacodermia. Várias medicações podem dar eritema nodoso, tá certo?
Então já citei não sei quantas aí, né? Aí, então, estreptococcia, idiopático, medicamento, farmacodelia, aí depois vem as infecciosas, principalmente hepatite B, C, HIV, Hansen, né? Aí só depois que vem as reumatológicas. E das reumatológicas, as que dão mais é lúpus e artrite reumatoide e as vasculites sistêmicas. Mas entendam que é muito mais provável a edema nodoso não ser uma doença reumatológica do que ser. Mas eles acabam vindo por reumatologista, a gente acaba tratando muitas vezes, certo? E buscando o diagnóstico. A gente faz essa triagem, pedindo exame para todas essas coisas e busca o diagnóstico e às vezes depois encaminha para o dermato. Ou resolve logo, que muitas vezes resolve, né? Com o tratamento. Aqui, os tofos gotosos. Se você não tratar a gota a gente falou que começa monoarticular, nos primeiros anos, mas se você não tratar, não fizer nada, o cara fica lá só bebendo, comendo churrasco, que muitos fazem isso, ficam 50 anos só bebendo, comendo churrasco, vai deformar, vai ficar poliarticular, vai deformar, vai fazer tofos enormes, porque o ácido úrico já não consegue ficar só na articulação, já está muito órgão no sangue, já inflamou a articulação de todo jeito, ele começa a se depositar nas partes móveis, formando tofos. Essa é a segunda fase da gota tofácea crônica, normalmente com mais de 10 anos de doença, tá? Parece até, é tão poliarticular, ó, se não fosse os tofos, você ia dizer que era artrite reumatoide, né? Certo? Todo mundo me pergunta, e como vocês não veem todo dia, qual a diferença desse tofo para esse? Esse é mais fibroelástico, aquele parece mais uma pipoquinha, certo? Mas é bom quando vocês mesmo palparem, que aí você faz na sua cabeça a sua analogia, né? Bom, aqui eu já conversei com vocês sobre as neuropatias compressivas, que é o que a gente estuda na reumar, né? As compressões das raízes dos discos, né, dando déficits focais, tanto lombar como cervical. Preciso que vocês revisem os dermatos, não dá tempo de falar aqui, tá certo? Principalmente os cervicais e lombares, tá? As neuropatias compressivas, como da cintura do carpo, nós vamos falar de novo na próxima aula, como reumatismo de Patmore, próxima semana. Reumatismo de Patmore, porque é a neuropatia periférica compressiva mais comum. Vai lembrar que às vezes nós temos doenças sistêmicas dando vasculite, sistema nervoso central, com rebaixamento de consciência, com crise convulsiva, como o lúpus, como as vasculites sistêmicas, né? Como o próprio, os dois exemplos que nós demos depois da aula, o BC pode dar também, o Lyme pode dar, né? Então, lembrar que muitas vezes doenças reumatológicas mais graves, autoimunes, podem dar comprometimento grave do sistema nervoso central, né? E psicose, principalmente no lúpus, né? Lúpus graves. Pessoal, eu poderia passar o resto do dia aqui falando de interrogatório de órgãos e aparelhos, e ainda não ia dar tempo, tá certo? Mas eu tentei escolher os mais importantes, mas lembrar que nas espondilites anquilosante nós temos as uveites, que podem ser graves, né? Podem travar, podem até deixar sequelas visuais para sempre. Lembrar do pulmão, né? A esclerose sistêmica da pneumopatia intersticial, né? A artrite reumatoide, cada vez mais a gente dá mais diagnóstico de pneumopatia intersticial, né? Então, gastrointestinais, né? As doenças inflamatórias intestinais, tanto a Crohn como retocolite, dão artrites, dão sacrileites, precisa do reumato junto. E o contrário também, as nossas doenças também têm muitos sintomas gastrointestinais, né? O fenômeno de Renault, que está aí na foto, que eu já falei para vocês, pode estar no contexto de uma doença reumatológica como o lúpus. A doença que mais dá é a esclerose sistêmica, mas pode estar no lúpus, pode estar na sobreposição. E aí são exemplos disso, né? Uveíte, as úlceras orais lá do BC, uveíte da espondilite, BC também pode dar uveíte, certo? Aqui uma pneumopatia intersticial, ó, que tem um esôfago muito dilatado. Então, se eu não conheço esse paciente, mas eu vejo essa tomografia, isso aí é esclerose sistêmica, uma esclerodermia, né? Porque tem esofagopatia, certo? Ali o raio-x de uma pneumonia, né? Migratória, um paciente com síndrome pulmão-rim, certo? Ali é uma raio-x de um caso de poligênica granulomatosa, que é o nome moderno da granulomatose de verme. Pessoal, só uma dicasinha da bibliografia, certo?
como eu disse no começo da aula, alguns não estavam aqui ainda, eu sempre sou partidário de você aprender o mais simples para depois aprender o mais difícil. Se vocês souberem essas coisas simples que eu ensinei a vocês aqui hoje, né, e não deixem morrer aqui, estudem, leiam os textos para isso fixar, vocês vão conseguir ajudar vocês não só na anamnese de hematologia, mas de todas as medicinas, né? Então, as minhas biografias eu escolho primeiro as mais simples, para você poder depois pegar coisas mais complexas. Então, pessoal, peguem o livro, tem na biblioteca digital de vocês, o livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, certo? Saiu agora uma terceira edição, mas quem estudar pela segunda também dá certo, mas a terceira edição está lá. E você vai pegar os capítulos, né, o capítulo 2 e o capítulo 3 da terceira edição, tá certo? O capítulo 2 é em relação à avaliação inicial do paciente reumatológico, e o 3, esses padrões de reconhecimento clínico das doenças reumatológicas, tá certo? Existe aqui também na biblioteca digital para vocês, esse livro do Diagnóstico e Tratamento do Carvalho, de 2019, o capítulo do Samara. Ele é muito bom, tem fotos, tem explicações assim, mais ou menos corriqueiras dos casos, como eu coloquei aqui. Ele só é muito grande esse daí, mas vocês veem pelo menos a primeira metade do capítulo já ajuda bastante. Esses outros aqui são super rápidos, que é um livro tipo manual, tá certo? Esse aqui foi escrito aqui no HGF, é a segunda edição do livro da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Infelizmente, na terceira edição eles tiraram, mas aqui eu coloquei porque é importante por causa do exame físico. Essa bibliografia serve para 2 aulas. Eu estou falando agora porque eu sei que no final o pessoal não presta atenção, tá? Então, assim, essa parte aqui é do exame físico. E lá nesse capítulo, é um capítulo bem rápido de manual, mas tem uma tabela que fala exatamente as manobras que você tem que saber, o mínimo que você tem que saber, o mínimo é aquilo lá, tá certo? Então, dê uma olhada nessa tabela, tá? Por isso que eu coloquei essa bibliografia. E por fim, os 2 capítulos do resto, o que fala de estudos articulares e os que falam dos reumatismos de parte mola. Já vai servir para as aulas da semana que vem também, tá certo? O resto aí eu já botei o da última edição, mas quem tem na biblioteca digital, mas quem na edição passada também tem esse capítulo, só muda o número do capítulo aí. Mas tem até os títulos são os mesmos autores, ele só está melhorado nessa última edição. Então, leio. Por que eu tenho que estudar o resto, professor? Porque é o livro que é a referência das provas de residência e das provas de concurso que vocês vão fazer. Então, não deixem de ler o resto, tá certo? São capítulos pequenos, pessoal, comparado aos que vocês estão habituados a estudar. Então, estudem, parece muita bibliografia, mas tem muita coisa pequena. Então, estudem, leiam, tragam as dúvidas, e essa bibliografia vai servir não só para essas 2 aulas, mas também já muito para as aulas da próxima semana. Tá bom? Então, eu queria um intervalozinho para vocês, se tiverem dúvidas eu estou à disposição, e são 9